Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Banco do Brasil. Todo crédito para sua empresa. E Conexão Sebrae. Ligando você a grandes oportunidades. A equipe do Pequenas Empresas, Grandes Negócios tem vários motivos para estar feliz. Em primeiro lugar, porque a GTEC, produtora responsável pelo programa, acaba de receber na Alemanha, na cidade de Frankfurt, o 20º Troféu de Ouro Internacional à la Tecnologie e Qualidade 1999. Em segundo lugar, porque o Pequenas Empresas, Grandes Negócios tem muito a ver com essa conquista. As boas notícias não param por aí. Estamos nos aproximando do programa 500, que vai marcar os 11 anos em que estamos no ar. Até o final de 99, atingiremos essa importante marca de grande representatividade para todos que acreditam na força da pequena empresa. Para iniciarmos esta fase de comemoração, convidamos você a fazer uma viagem ao outro lado do mundo. Vamos visitar as pequenas empresas japonesas. Nosso consultor Sérgio Azevedo, titular do quadro Novos Tempos, a convite do governo daquele país, esteve presente na Terra do Sol Nascente. Durante um mês, ele participou de um curso sobre gestão empresarial e aproveitou para conhecer a força, o trabalho e a tradição dos nossos irmãos nipônicos. 20 mil quilômetros aproximadamente separam o Brasil do Japão. Apesar de tamanha distância, nosso país mantém laços estreitos com essa nação. No século passado, milhares de japoneses desembarcaram em terras brasileiras. Com eles vieram também os conceitos de uma cultura milenar, de um povo unido, trabalhador. Atualmente, a situação se inverteu. Agora, milhares de brasileiros estão indo tentar a vida no Japão. São pessoas dispostas a trabalhar por um salário mais digno, à procura de aperfeiçoamento profissional. A pequena empresa japonesa tem a força e a sabedoria de um samurai. Ela é responsável por 90% dos empregos gerados no país. Mais de 50% do PIB é oriundo dos negócios de pequeno porte. O setor é forte num país onde a população soma cerca de 125 milhões de habitantes. No ar, uma edição especial do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, com os seguintes destaques. Uma arte que encanta há séculos é o Edo Kiriko, técnica que permite realizar belos desenhos em vidro. No quadro Direto ao Assunto, Nelson Gomes entrevista o diretor-presidente da Jetro, Tetsuo Mitsuyoshi. Em destaque, a relação comercial entre Brasil e Japão. E você vai conhecer ainda uma família que se dedica a fabricar ragoitas, raquetes de madeira decoradas usadas em brincadeiras infantis, consideradas símbolos da felicidade. A cidade de Tóquio já foi conhecida como Edo. Daí o nome Edo Kiriko, uma arte única no mundo. No Japão restam ainda poucas fábricas que se dedicam a preservar e perpetuar esse trabalho. O ateliê Otomo é um deles. No ambiente reservado, 5 profissionais cumprem uma rigorosa tarefa diária, decorando taças, copos, dando vida a um dos símbolos da tradicional cultura japonesa. Entre as muitas artes que existem no Japão, uma se destaca. É o Edo Kiriko. São taças, copos, pratos e outros utensílios que recebem desenhos sutis. Trata-se de um trabalho único no mundo. O Kiriko surgiu no século XVII e ganhou força em meados do século passado. A leste de Tóquio está o ateliê Otomo. O lugar é pequeno e trabalham apenas 5 artesãos. Essa fábrica já existe há 77 anos e é uma tradição familiar que já vem de pai para filho desde 1922. Nós fazemos uma decoração externa nos vidros. Tudo é feito conforme o formato, a utilidade das peças. Nós colocamos ranhuras mais fortes ou mais fracas de acordo com o desenho, com o projeto que nós executamos aqui na empresa.
Osamu Matsuda tem 62 anos e é um veterano na arte do Edo Kiriko. O ruído dos discos que cortam os vidros faz parte da sintonia diária do trabalho. A regra é checar peça por peça, observar atentamente todos os detalhes. O produto final tem que sair perfeito. Hidetaka Shimizu é um jovem de 25 anos e está no ateliê desde os 18. O trabalho dele consiste em polir as partes planas das peças. Sempre atento aos ensinamentos dos mais velhos, Shimizu vai se aprimorando, lapidando o talento. Depois de todos os cortes feitos, Hiroyasu Uzami se encarrega de dar brilho às peças. Paciência e dedicação, assim Uzami resume o trabalho dele no ateliê Otomo. Seizo Otomo é um empresário exigente. No ateliê conta com o apoio do filho, Kenji Otomo, que deverá dar sequência ao trabalho do pai. Os dois concordam que a arte do Edo Kiriko tem que refletir tradição e originalidade. Esse tipo de artesanato precisa ser perpetuado. É uma arte que não pode desaparecer. Essa é uma questão muito importante para a nossa empresa. Com toda essa competitividade no mercado, eu acredito que muitas empresas que trabalham com artesanato de vidro podem desaparecer. Para manter o nosso trabalho, precisamos manter um rígido controle de qualidade. Isso implica desenvolver produtos originais que tenham uma boa demanda de mercado, que o consumidor queira comprar, ter em sua casa. Não podemos deixar que esse trabalho desapareça. Seria uma falta de respeito com nossos antepassados. O segredo do Edo Kiriko está nos desenhos. Cada peça tem um toque especial de muita precisão. Os cortes mais profundos são os que dão qualidade ao produto. Um corte mal feito pode provocar múltiplas rachaduras. Seizo Otomo já criou aproximadamente 400 desenhos originais. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade de Tóquio sofreu vários bombardeios e muitas peças de Edo Kiriko foram totalmente destruídas. A missão de Otomo, como ele mesmo define, é dar vida às peças que sobraram. Nossa missão é muito importante. Temos que dar vida a esta arte. Precisamos criar novos modelos. Temos também de nos adequar aos tempos modernos, mas nunca deixar de lado a tradição do Edo Kiriko. No próximo bloco, o assunto é comércio bilateral entre Japão e Brasil e o papel das pequenas e médias empresas no intercâmbio entre os dois países. Voltamos em instantes. Você sabia que o Japão é constituído de aproximadamente 3.900 ilhas? As 4 principais são Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Banco do Brasil. Todo crédito para a sua empresa. E Conexão Sebrae. Ligando você a grandes oportunidades. Vê pra mim um shampoo pra queda de cabelo. Alô, eu queria fazer um seguro pro meu carro. Dá pra ser sem franquia? Eu acho que eu vou ficar com esse. Tem coisas na vida que não podem esperar. Quer que embrulhe para presente? Por isso, o Banco do Brasil antecipa o dinheiro das suas vendas com cartões Visa. Você recebe à vista e não deixa os bons negócios para depois. Banco do Brasil. Todo crédito para a sua empresa.
No Domingão do Faustão, tem a semifinal do concurso do Lambachan. Júnior, o jovem de Brasília que está realizando o sonho de ser cantor. Sérgio Reis e Emílio Santiago caindo na pegadinha. Vídeo cacetada e o enrolador aprontando altas loucuras. Neste domingo, 15 para as 4 da tarde, Domingão do Faustão. Tchau, grandão. Até amanhã, montanha. Falou, gigante. Tchau. Falou, grandão. Até amanhã, gigante. Nova F-250. Você nunca viu uma picape como essa. Liquidação total Tupã com plantão neste fim de semana no Lojão do Depósito e Lojão Venda Nova. Aproveite! Estofado em curva a partir de R$ 299. Roupeiro 10 portas, R$ 299. Cômoda sucupira 6 gavetas, R$ 99. Estofado tecido 3 e 2 lugares, só R$ 239. Roupeiro sucupira 10 portas, R$ 399. Cama tubular casal, R$ 99. Colchão espuma solteiro, R$ 49. Casal a partir de R$ 79. Sábado e domingo, liquidação total Lojão do Depósito e Lojão Venda Nova Tupã. Domingo no Fantástico. Os OVNIs no Brasil. Os impressionantes relatos de pilotos civis e militares que testemunharam a presença de objetos voadores não identificados no céu do país. O comandante que teve o seu avião acompanhado por um gigantesco OVNI. E os pilotos de elite da aeronáutica que levantaram voo para perseguir estranhos objetos sobre o céu de São Paulo. Domingo no Fantástico. Oferecimento Nokia. O mundo todo só fala nele. Você sabia que o Japão produziu no ano passado mais de 10 milhões de toneladas de arroz? Cada japonês consome cerca de 67 quilos do produto por ano. A nossa dica de leitura de hoje também reflete o clima oriental e destaca uma ciência que estuda a organização harmoniosa do ambiente, tendo em vista a qualidade de vida das pessoas e a prosperidade dos negócios. Feng Shui, harmonizando o ambiente de negócios, é um guia prático para engenheiros, arquitetos, decoradores, empresários e todos aqueles que buscam reformular os seus hábitos de vida, tornando-os mais saudáveis e prósperos. A prática do Feng Shui é personalizada, pois atende às necessidades e características de cada pessoa e de cada empresa. Yara Barreto, autora do livro, tem como objetivo fornecer informações e os elementos necessários para que cada leitor possa dimensionar seu ambiente empresarial, tornando-o propício aos negócios. A publicação é da Quality Mark Editora. O JETRO, abreviação de Japan Export Trade Research Organization, há décadas vem contribuindo para o desenvolvimento das relações econômicas entre o Japão e o Brasil. São objetivos da organização os programas de apoio às exportações, formação e desenvolvimento industrial, envio de suporte técnico às pequenas empresas que enfrentam atraso tecnológico e promoção de pesquisa. Tetsuo Mitsuyoshi, diretor-presidente da organização em São Paulo, esteve com Nelson Gomes e falou sobre a importância do intercâmbio comercial entre os dois países. Direto ao assunto. Senhor Mitsuyoshi, como andam as relações comerciais entre Brasil e Japão? Bom, primeiro eu gostaria de explicar um pouco sobre o comércio entre Brasil e Japão. Graças a Deus, as relações econômicas entre Japão e Brasil andam muito bem. E, sobretudo, o comércio exterior entre dois países. Por exemplo, em 1998, o Brasil exportou ao Japão 2 bilhões 200 milhões de dólares. E também o Brasil importa do Japão 3 bilhões 200 milhões de dólares. Mas em comparação com o ano anterior, os dois, a exportação e importação, desceram.
devido a algumas razões econômicas. Primeiro, a recessão da economia japonesa e também a crise econômica do Brasil. Mundial. Mundial, sim. Agora, nesse intercâmbio, a pequena empresa qual é a importância da pequena empresa nesse relacionamento de comércio econômico? Infelizmente, por o momento, as empresas médias pequenas não fazem muitos papéis importantes, porque os produtos comercializados entre os dois países são produtos muito grandes, com necessidade de créditos comerciais. Mas nós acreditamos os empresários médias pequenas brasileiras têm muitas possibilidades de exportar seus produtos ao mercado do Japão. E seria possível, eu gostaria de explicar um pouco mais. Por exemplo, este ano, março, nós convidamos empresas brasileiras, médias e pequenas, à Feira Internacional de Alimentos, chamado Foodex 99. E lá no Japão, eles tiveram muitas oportunidades de negócios com os empresários japoneses. Existe a grande empresa sem o apoio da pequena empresa? É muito difícil existir as empresas grandes sem empresas médias e pequenas. Um exemplo muito bom é a indústria automobilística. Por exemplo, montar veículos de passageiros, se diz que são necessárias 50 mil peças, mas estas peças são produzidas pelas empresas médias pequenas. Por isso, pelo menos na indústria, na ramo de indústrias, é impossível que existir grandes empresas sem apoio de médias e pequenas empresas. E qual o apoio? Existe um apoio efetivo do governo japonês em relação à pequena empresa? Ou seja, existem projetos, planos específicos para a pequena empresa? Apoio oficial? Sim, tradicionalmente, lá no Japão, o governo japonês sempre presta muita atenção e respeita muito as empresas médias e pequenas. Existe uma agência governamental de médias e pequenas que pertence ao Ministério de Indústria e Comércio. E nesta época da recessão econômica, já o governo japonês estabeleceu algumas políticas especiais para as empresas médias e pequenas. Por exemplo, programa especial de crédito a elas. E também outros programas para fortalecer como se diz, gerências ou mais treinamento das pessoas, recursos humanos, e também dá apoio à pesquisa e desenvolvimento. Queremos agradecer a sua presença em nossos estúdios e esperar que o incremento de nossas relações comerciais seja cada vez maior, gerando empregos tanto para japoneses como brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigado a você. No mundo globalizado e altamente competitivo, a questão do tempo é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. E foi no Japão, mais uma vez, que este conceito ganhou força, espalhando-se pelos 4 cantos do mundo. O consultor Sérgio Azevedo fala agora sobre o Just in Time. O Japão desenvolveu como ninguém a técnica do Just in Time. Essa técnica, que é uma das grandes ferramentas da qualidade total,
implica em entregar o produto certo, na hora certa, na quantidade certa. Isso significa que as pequenas e médias organizações devem entregar os seus produtos a tempo e hora determinadas pelas grandes organizações. Com isso, se poupa dinheiro, principalmente na estocagem de mercadorias. Os pequenos caminhões que você vê circular nas ruas, como estão circulando ao meu lado, normalmente fazem esse serviço, ou seja, circulam pela cidade, fazendo com que a mercadoria produzida vá até a fábrica a bom tempo e a boa hora. As pequenas empresas tiveram que também se adaptar a esses novos tempos, implicando em melhoria de qualidade contínua. É o Japão, mais uma vez, exportando know-how para o mundo todo. Afinal de contas, os serviços e os produtos do Japão, inquestionavelmente, são de alta qualidade e competitivos num mundo cada vez mais globalizado. O Japão tem tradição até nas brincadeiras infantis. No próximo bloco, você vai conhecer o artesanato das ragoitas. São raquetes decoradas de madeira, consideradas por muitos amuletos de sorte. Fique com a gente, voltamos já já. Você sabia que 100% das escolas de segundo grau e escolas ginasiais públicas do Japão possuem computadores? Nas escolas primárias, esse número chega a 90%. Planeta Xuxa. Nosso programa redondinho é feito pra dançar, é feito pra cantar. Tem os sucessos de Jota Quest, Sem Compromisso, Desejos, Batuque Batom, Gangue do Samba. Essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão. Tem ainda a atração internacional La Sociedad e a intimidade da cantora Gretchen. Quantas plásticas você já fez? Neste domingo, 1h, Planeta Xuxa. Liquidação total Tupã com plantão neste fim de semana no Lojão do Depósito e Lojão Venda Nova. Aproveite! Estofado em curva a partir de R$ 299. Roupeiro 10 portas, R$ 299. Cômoda sucupira 6 gavetas, R$ 99. Estofado tecido 3 e 2 lugares, só R$ 239. Roupeiro sucupira 10 portas, R$ 399. Cama tubular casal, R$ 99. Colchão espuma solteiro, R$ 49. Casal a partir de R$ 79. Sábado e domingo, liquidação total Lojão do Depósito e Lojão Venda Nova Tupã. Nhoque da fortuna. Pegue uma nota de $1. Coloque-a debaixo do prato. Coma os primeiros 7 nhoques de pé. Depois, dê 3 por 1. Existem várias simpatias para você ganhar dinheiro, mas o melhor caminho é você ser dono do seu próprio negócio. Você tem mais independência, mais segurança e pode viver muito melhor. E para ter sucesso, você precisa da melhor assessoria. Uma assinatura de Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Todo mês, a revista Pequenas Empresas mostra como abrir um negócio, onde e quanto investir, os equipamentos necessários, as franquias e muito mais. Depois continua orientando você, com artigos sobre administração, finanças, informática, marketing. Ligue grátis e assine 0800 13 0303. Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A revista para quem quer ganhar dinheiro, para curtir as boas coisas da vida. Pode assinar. É Globo, claro. Futebol 99, Copa América, Brasil e Argentina. Cafu, olha o cruzamento do gol. Brasil! Vamos torcer pela nossa seleção, encarando o seu mais tradicional adversário, Brasil e Argentina. Ao vivo, um grande desafio, valendo uma vaga nas semifinais. Hoje, 18h, Futebol 99. Visite o nosso site e tenha mais informações sobre o universo das pequenas empresas. Anote www.pegn-online.com.br. Você vai ver agora uma entrevista exclusiva com o deputado japonês Seishiro Eto, que está no 5º mandato pela província de Oita. Ele fala sobre a preocupação com o desemprego no país e a importância da pequena empresa na economia japonesa. 中小企業の設備投資が冷え込んでおるということなんですね。これは
O desemprego é uma das nossas preocupações. Ele vem crescendo nos últimos anos, principalmente em função da crise econômica mundial. Mesmo assim, o índice de pessoas desempregadas no Japão é um dos mais baixos do mundo, algo em torno de 4%. A questão principal é como gerar empregos, criar novas empresas. A preocupação é de todos. Temos que aquecer a economia japonesa, dar mais infraestrutura, principalmente financeira, às pequenas e médias empresas do país. Estamos pensando também em aumentar o financiamento para o setor. Essas medidas farão com que a economia japonesa volte a crescer, contribuindo para a geração de mais empregos. A base da economia do Japão é a pequena e média empresa. Precisamos incrementá-las para que elas continuem sendo competitivas dentro dessa economia global. Esta raquete que você está vendo nas minhas mãos é fruto do trabalho de artesãos dedicados a preservar um dos símbolos da cultura japonesa, que, segundo conta a lenda, espanta doenças e traz felicidade. É o Japão tecnológico mais uma vez abrindo espaço para a tradição. Viaje conosco e conheça agora o Ateliê Noguchi, uma pequena empresa que produz obras de arte. À primeira vista, ela lembra uma peteca, daquela que a gente vê nos parques, nas ruas, nas escolas. Mas aqui no Japão, ela é conhecida como Hagoita, uma espécie de raquete de madeira usada para jogar Hanotsuki, tradicional brincadeira infantil praticada geralmente por meninas. Apesar de ser bem conhecido, o Hanotsuki está desaparecendo no Japão. É cada vez mais difícil encontrar crianças jogando. Depois dos anos 60, com o rápido desenvolvimento econômico do país, os jogos infantis foram se modernizando. Os mais tradicionais perderam espaço. Hoje essa brincadeira não está sendo muito praticada. Antigamente não havia tantos automóveis, o trânsito era mais calmo. A brincadeira do Hagoita era realizada em vários lugares, nas praças, nas ruas. Nos dias de hoje ainda encontramos crianças praticando esse jogo, mas infelizmente grande parte das Hagoitas serve apenas como peça decorativa para o Ano Novo. Ela é considerada também um símbolo de felicidade. O comércio das Hagoitas acontece desde o período Edo, época marcada também pelo surgimento do teatro kabuki, quando os artesãos começaram a desenhar o rosto dos atores no verso das raquetes. As Hagoitas são consideradas símbolos da felicidade. Esse jogo nasceu em santuários shintoístas e budistas. As petecas eram parecidas com a libélula, inseto que come mosquitos. Durante o jogo, as libélulas voam, espantando os mosquitos que trazem doenças. Antigamente havia muita mortalidade infantil. Acreditava-se que, através desse ritual, poderia-se evitar as doenças que atacavam as crianças. Tecnologia e tradição convivem harmoniosamente no Japão. O artesanato tem uma forte presença no país. No caso das Hagoitas, não existe produção em massa. Togo Noguchi é dono de um ateliê e lidera o trabalho de 5 funcionários. Koko Noguchi, esposa dele, faz as peças de kimono, vestimenta tradicional das bonequinhas das Hagoitas. Montar as bonecas sobre as raquetes é como montar um quebra-cabeça. Para cada boneca são usadas aproximadamente 50 peças. O trabalho é meticuloso, exige paciência e muita experiência. Togo Noguchi também participa da confecção das peças de kimono, mas o principal trabalho dele é criar e desenhar cada uma das figuras das Hagoitas. As pinturas são naturais e tradicionais, com características da secular cultura japonesa. Um desenho moderno não conseguiria expressar o realismo do universo kabuki. O empresário conta com um apoio importante no ateliê. A mãe dele, Fumi Noguchi, 77 anos, é um exemplo de dedicação e amor ao trabalho.
Ela é responsável pelos cabelos de seda das bonecas. A paixão pelas ragoitás começou no final da Segunda Grande Guerra Mundial. Hoje existem apenas 30 ateliês que fabricam ragoitás em Tóquio e famílias, como os Noguchi, trabalham para que essa arte continue sobrevivendo. Tranquilidade. No ateliê, o tempo transcende. O clima é de harmonia, de solidariedade. São poucas pessoas trabalhando, mas no fundo, trata-se de grandes artistas dando continuidade a um dos símbolos da milenar cultura japonesa. E a gente termina o programa especial de hoje com um pensamento de Takeda Shingen, guerreiro japonês do século XVI. Em seu estandarte de batalha, ele trazia o seguinte pensamento: o homem precisa ser ágil como o vento, tranquilo e majestoso como as florestas, devastador como o fogo e firme como as montanhas. Pense nisso. Na próxima semana, nossa viagem pelo Japão continua e você vai conhecer um pouco mais sobre a cultura e a pequena empresa japonesa. Até lá! Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Banco do Brasil. Todo crédito para a sua empresa. E Conexão Sebrae. Ligando você a grandes oportunidades. Mundial de Fórmula 1. Direto do circuito de Silverstone. As feras da velocidade, visando fundo no Grande Prêmio da Inglaterra. Ao vivo, neste domingo, 9 da manhã. Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Cerveja Antártica Pilsen, onde tem festa, tem Antártica. Prêmio Banco Real de Talentos da Maturidade. Corsa Wagon Super 1.0, 16 válvulas. E lubrificante F1 Master Ipiranga protege mais seu motor. Conquistar, ocupar, avançar para dentro de um país recoberto de norte a sul por uma densa floresta não foi aventura para qualquer um. Os bandeirantes abriram caminho para o interior do Brasil, desafiando flechas, febres, feras e muitos outros bichos. No mato tem boitatá, caipora, curupira, iara e saci-pererê também. Isso é coisas antiquíssimas. Pra mim era assombração. No meio da floresta, o mais valente bandeirante português tirava uma oração do patuá bem escondido no gibão. Era! E recitava uma reza para esconjurar maus espíritos e afastar inimigos bem reais. Aí eu falei, meu Deus, vou gritar socorro, quer ver? Descalços e andando com os pés para dentro, à moda dos índios, os bandeirantes empurraram as fronteiras do Brasil. A grande bandeira de Raposo Tavares viajou 19 mil quilômetros a pé em apenas 3 anos. Era preciso saber se orientar pelo sol, pelas marcas das árvores. Sempre deixa um picozinho assim. Foi enfrentando perigos e lendas que os bandeirantes conquistaram o interior brasileiro. Perseguiram riquezas e índios para escravizar. E só sossegaram quando descobriram ouro em Minas Gerais. Mas essa é uma outra história. A
paisagem brasileira muda sempre. Cai a floresta para abrir espaço para o gado. Você vai ver, sábado que vem. Brasil 500, apoio. Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. Parmalat ômega 3, o leite do coração. E Bahia, o Brasil nasceu aqui. Globo Rural. Oferecimento Texaco, um mundo de energia. O crédito ao milho anima produtor do Paraná. Quebra a safra de cacau da Bahia. Enchente no sul do Brasil e seca no Nordeste. O controle da aftosa. Chegam em Mato Grosso do Sul as regras para o pecuarista abater o gado em outros estados durante a sorologia do circuito Centro-Oeste. Um processo que transforma todas as tilápias em machos. O capim colonião é bom para cavalo e égua? É recomendável? Não. Tem restrições. A maior produção de feijão do país nesta época do ano sai desta região, o nordeste da Bahia. E o agricultor espera uma boa safra. A abelha não respeita cerca nem limite de propriedade. Só que ela dentro de uma plantação de maracujá faz um belo de um estrago. Nós vamos mostrar como evitar o problema. Uma disputa de catira entre o grupo de Martinho Campos e a centenária catira dos Borges de Uberaba. Tem um resultado que ninguém esperava. Bom dia! Nas vésperas dos 500 anos do Brasil, as manifestações culturais produzidas pelos povos que formaram nossa sociedade despertam um interesse cada vez maior. É o caso da catira. Os estudiosos acreditam que ela nasceu do casamento de uma dança indígena com a viola trazida pelos portugueses. O encontro foi promovido pelos padres jesuítas que usavam dança e música na catequese dos índios. Nascida há 3 ou 4 séculos, a catira permanece viva. E os mais velhos continuam ensinando essa arte às crianças. Você vai ver no programa de hoje meninos catireiros, de 5 a 9 anos de idade, que vão levar a tradição da catira para o século XXI. Os criadores de abelha de Balneário Gaivota, em Santa Catarina, estão brigando com os produtores de maracujá. É o que conta a carta da dona Marileia Correia da Silva. Ela pergunta se não tem jeito de evitar essa briga. Tem sim, dona Marileia, mas antes de dizer que jeito é esse, a gente mostra a causa do conflito. A briga entre apicultores e produtores de maracujá de Balneário Gaivota começou há 2 anos. Os agricultores dizem que as abelhas retiram todo o pólen das flores do maracujá e impedem a formação dos frutos. O seu Nelson Dávila conta que perdeu metade da produção deste ano, R$3.000 de prejuízo. É atacado bastante isso aí. Não dá nem para contar como é que eles fazem. Eles acabam mesmo. Dá prejuízo na produção. Dá prejuízo na produção. O conflito entre produtores de maracujá e apicultores se acentuou este ano. Em apenas um mês, mais de 400 colmeias foram envenenadas. Segundo os apicultores, nos últimos 2 anos, o número de colmeias destruídas passa de 1.000. Os agricultores dizem que não são os responsáveis pelo ataque às colmeias. Nós fomos procurar a apicultora Marileia da Silva, que escreveu para o Globo Rural. Ela está assustada. Já teve mais de 30 colmeias destruídas. As abelhas foram mortas por um inseticida jogado dentro das caixas. Ela deixou de colher 200 quilos de pólen e 1 tonelada de mel. Perda de R$7.000. Mais do que o prejuízo, o que preocupa a dona Marileia é o rumo desta briga. Se a gente conseguia uma maneira de acalmar
as pessoas mais rápido, porque eu estava achando assim que se continuasse a matança das abelhas ia acabar até em morte. Enquanto os produtores de maracujá dizem não ter como impedir o ataque das abelhas, os apicultores afirmam não ter como evitar que os insetos procurem os pomares. Será que não tem jeito de acabar com o problema? Bom, para responder essa questão, nós viemos até Monte Alegre do Sul, em São Paulo, para conversar com a doutora Laura Molina, que é especialista no assunto. Antes de mais nada, doutora Laura, as abelhas prejudicam mesmo a produção de maracujá? Sim, é considerado um problema sério na nossa cultura de maracujá. Elas retiram o néctar da flor e com isso a flor fica menos atrativa para as mamangavas, que são os polinizadores naturais da cultura. Como se não bastasse, quando elas estão em escassez de alimento, elas sentam aqui na antera, que é essa estrutura em forma de barquinho amarelo, e lambem todo o pólen da flor. Então esses grãozinhos amarelos são levados embora para as colmeias e com isso não há pólen para que as mamangavas possam fazer o cruzamento do maracujá. Por que a mamangava poliniza e uma abelha não? Porque é uma questão de tamanho do inseto. Elas têm uma estrutura muito diminuta e com isso elas não são capazes de encostar na parte masculina e simultaneamente na parte feminina, realizando a polinização. Então, só para a gente entender, essas estruturas aqui, parecidas com um barquinho, né, são a parte masculina e essas outras aqui, que nem uma antena, são a parte feminina? Sim, a parte masculina é esta amarela e a parte feminina é esta esverdeada. E a mamangava, por ser um inseto muito avantajado, quando ela vem para retirar o néctar, ela consegue grudar esse pólen nas suas costas e ao levantar voo, ela toca as estruturas femininas e com isso ela realiza a polinização. Um serviço que a abelha não faz. A abelha não faz. E apesar disso, tem como ter uma convivência pacífica entre apicultores e produtores de maracujá? Na verdade, este é um objetivo que a gente vem perseguindo, de modo que possa se haver as duas explorações comerciais sem que uma interfira na outra. Como o problema de Santa Catarina precisa de uma solução imediata, a agrônoma recomenda a polinização manual. O primeiro passo é escolher plantas que sejam bastante produtivas, como essa, que tem um botão a cada folha. Deve-se colher os botões que vão abrir no dia, aqueles que já começam a mostrar as pétalas brancas. Este é um botão que vai abrir hoje, que possui o X branco na parte superior e esse deve ser um botão coletado como reserva de pólen. Esse trabalho deve ser feito por volta das 10 horas da manhã, antes que as flores se abram. Retira-se cerca de 100 botões por hectare. Eles são colocados num saco plástico e levados para a geladeira. Aqui eles permanecem até que as abelhas saiam do pomar, o que costuma acontecer por volta das 4 da tarde. O saco plástico evita que a umidade prejudique o pólen do botão. Se o pólen for molhado, ele estoura e não serve para a nossa finalidade. A flor abre dentro da geladeira. E é o pólen armazenado nessas flores que vai garantir a produção do pomar. Abriu, né? Abriu completamente e o pólen já está sendo liberado para que a gente possa utilizar em campo. As flores da geladeira vão fornecer pólen para as outras que ficaram no campo. Este pólen, então, é transferido para as estruturas femininas da flor que está na planta para que produza, então, o fruto desejado. Tem que ser de plantas diferentes? Tem. Toda vez que você produz, que você traz pólen da mesma planta, o maracujá não aceita. Vale a pena? Sem dúvida que é um trabalho manual bastante oneroso, só que a gente observa que em locais de alta infestação de abelha é a única saída. E além disso, a transferência manual do pólen leva o pomar a ser muito mais produtivo. Ah, é? Aumenta a produtividade do pomar? A polinização manual, ela aumenta tanto o tamanho dos frutos quanto a produtividade do pomar. Tá aí. Então ela deve ser realizada complementarmente em todos os pomares. E num caso desse de problemas com abelha, necessariamente. Agora, além da polinização manual, outras medidas podem ajudar. Do lado do agricultor, plantar culturas de flores amarelas para atrair mais mamangavas e quebra-ventos para dificultar o acesso das abelhas.
Ao apicultor, cabe deixar as abelhas bem alimentadas. Com um bom pasto apícola, elas não vão ter tantos motivos para atacar as flores do maracujá. A polinização manual deve ser feita todos os dias enquanto tiver flores no pomar. Em algumas regiões, usa-se um dedal feito de flanela nos dedos que fazem o trabalho: o polegar, o indicador e o médio. Assim, o pólen não escapa dos dedos. As notícias que você vai ver daqui a pouquinho no Globo Rural. A seca no sertão do Rio Grande do Norte. A boa safra de feijão na Bahia. E o controle da aftosa em Mato Grosso do Sul. Depois dos comerciais. Esporte espetacular, hoje 11 da manhã. Neste domingo, na Turma do Didi. Quem nasce no Brasil é brasileiro. E quem nasce na China é chineleiro. Renato Aragão, testando todos os seus conhecimentos num programa de TV. Qual é o nome da capital do Peru? Pirulito. Neste domingo, meio-dia, a Turma do Didi. A promoção Mamíferos de Pelúcia Parmalat vai continuar. A partir de julho, você poderá trocar seus mamíferos durante as sextas-feiras, sábados e domingos nas mega trocas realizadas nas principais lojas do país. Peça para sua mãe ligar para a Parmalat e se informar sobre a loja mais próxima da sua casa. São 21 bichos diferentes, um mais fofinho que o outro, para você brincar sem parar. Nós chegamos ao oeste da Bahia há 15 anos atrás, eu, meus familiares. O Leandro tinha 10 anos, agora já está um rapaz adulto. Encontramos aqui muita terra fértil, era um cerrado sem nada, a gente transformou nessa abundância. Meu pai me trouxe aqui para a Bahia porque aqui está meu futuro e o futuro de todo mundo que quiser produzir nesse país. Bahia, desde 1500, em Se Plantando Tudo Dá. Todos os dias, o Itaú e seus funcionários fazem para você o Banco do Ano 2000. Amigos e amigos, em clima de emoção, com o amigo que vem do Nordeste, Reginaldo Rossi. O povo quer ouvir: garçom, aqui nessa mesa de bar, estou perdido. Com Lúcia Veríssimo e o desabafo de Zezé de Camargo, longe da família. Sua família também é